e internautas que estão assistindo esta palestra no dia de hoje. Pedimos perdão pelo pequeno atraso, mas aqui estamos com o nosso orador apóstolo, nosso querido Rogério Azevedo. Que ele seja abençoado e que a sua mensagem possa aquecer os nossos corações e nos fazer melhores a cada dia. Então, conosco na noite de hoje e com todos aqueles que estão nos assistindo, Rogério. É com muita alegria que mais uma vez podemos nós estarmos juntos para pensar, refletir, fazer uma avaliação da nossa bagagem interna com seriedade e principalmente com muita alegria. Com esse sentimento de gratidão, já que é a única coisa que podemos todos nos lembrar de ter, eu gostaria de agradecer a todos que estão aqui fisicamente presentes, para que pudéssemos passar alguns breves minutos juntos nesta pequena avaliação, é verdade, mas também agradecer a vocês que estão em casa, pensando juntos, avaliando também as suas bagagens. Por esse motivo, eu gostaria também que nós juntos agradecêssemos aquele que é o nosso exemplo de comportamento ético e moral, conhecido como Jesus, que para nós é um guia a ser seguido, alguém que passou a essa terra sem errar, e nós que tão perdidos estamos, procurando uma bússola a seguir, um caminho a se trilhar, talvez seja a hora mais importante de nossas vidas, a observar com maturidade esse caminho que um dia foi trilhado por alguém que, na posterioridade, foi conhecido como nosso irmão maior, mas também que possamos juntos agradecer a esse que é o nosso Criador, pela possibilidade de estarmos aqui, respirando, pensando, avaliando a nossa vida, mas também escolhendo os caminhos que queremos trilhar, reconhecendo que a dificuldade de hoje pode melhorar, depender da escolha que terei para o futuro. Mas é claro, importante antes de mais nada, que todos reconheçamos que somos copartícipes da criação, que somos aqueles que podem escolher o futuro, e não aqueles que, por serem espíritas, receberão as dádivas divinas e não terão problemas na sua vivência. Assim, eu gostaria de fazer um convite a todos. Nesse pensamento junto, todos nós poderemos fazer essa nossa avaliação através da temática da noite. Uma temática que julgo ser bastante importante nos tempos atuais: Jesus e coragem. Mas antes de mais nada, necessitamos de fazer um entendimento do significado das próprias palavras para tentar fazer um paralelo com o que cada um de nós sente no seu íntimo, no seu interior, como avalia o entendimento das coisas, não somente pela racionalidade, mas também por aquilo que sente dentro de si, pelos seus sentimentos. Precisamos compreender o significado da coragem em si. A coragem que é aquela força de espíritos que todos nós, como criaturas humanas, temos para encarar situações entendidas como difíceis moralmente ou emocionalmente. Todos vivenciamos situações em que somos convidados a um momento de coragem, ou quem sabe, um momento bastante dilatado de coragem, justamente porque fazemos avaliações da nossa vida com o contexto que estamos vivendo. E nisso deixe-me abrir um pequeno parênteses, justamente porque, como criaturas humanas, vivemos num planeta de provas e de expiações, reconhecido e conhecido como um planeta de dificuldades, de complicações e de desafios, que nos trazem a sensação de que a vida é um processo em término de dificuldades, de complicações, de desafios a serem superados. E talvez a pandemia atual seja essa característica do nosso século que nos leve a pensar muito mais com seriedade e maturidade
sobre o significado das palavras contidas nos textos sagrados. Palavras essas que necessitam para nós, como espíritas, de ser contextualizadas, de serem observadas com maturidade. Ou quem sabe alguns jovens até dirão: necessitamos de apertar uma tecla SAP para que possamos entender o significado dela na nossa própria vida. Assim, todos nós, como espíritas, simpatizantes ou até curiosos sobre o espiritismo, procuramos compreender a nossa vida através dessa pequena tradução, dessa tecla SAP, alguns preferirão. E assim observamos que, através da leitura dos textos sagrados, alguns dirão, a Bíblia, nós passaremos a compreender que os textos possuem passagens maravilhosas da vida de Jesus, inclusive passagens nas quais ele não escreveu. Alguns que o observaram, escreveram para trazer à posterioridade aquilo que esse nosso irmão maior fez, principalmente no âmbito da coragem, através do seu tempo. Mas fazemos a nossa avaliação principalmente comparando o nosso estado de ânimo, o nosso estado de espírito, com esse que é o nosso irmão maior. Não escapou a Kardec, nós espíritas diremos, esta pequena pergunta: qual o ser mais perfeito que Deus nos deixou como modelo e guia? Questão 625 de O Livro dos Espíritos. E a resposta mais sintética dentro desse livro: Jesus. Já que nós estamos tentando fazer uma avaliação da nossa vida com esse que é o nosso irmão maior, alguém conhecido pela pura perfeição, observaremos quais passos estamos tomando para observar o significado e a consequência que estamos colhendo nas nossas vidas. Mas falar de coragem no momento atual é até um tanto quanto paradoxal, porque observamos a nossa vida e podemos fazer uma identificação muito mais fácil, que temos a sensação de um dos gigantes da alma, dentro da nossa própria alma, o medo, que seria um opositor do significado desta pequena palavra conhecida como coragem. Mas medo todos temos, medo faz parte da nossa personalidade, faz parte daquilo que sentimos. Até o nosso corpo biologicamente foi preparado para o medo. Quando levamos um susto, o nosso corpo é encharcado por um mecanismo biológico que leva a adrenalina para o nosso sangue, com o intuito de nós podermos encarar a situação ou fugir dela. E este é um processo biológico que o nosso corpo, por meio do seu mecanismo animal, apresenta, como todos os animais também os têm. Mas é claro que nós que já atingimos uma certa maturidade, por meio dos anos que fomos passando, vivenciando, das experiências que colhemos, podemos observar que o medo fez parte da nossa história a todo momento. Poderíamos observar ou citar que, um dia na nossa concepção, estávamos todos alojados naquele que seria o antro mais gostoso da nossa vida, o útero materno. Útero materno protetor das intempéries, protetor de tudo que pudesse nos atingir, de patógenos. Recebíamos até a alimentação por meio do cordão umbilical e não necessitávamos de nos preocupar com nada. Que tempo gostoso, diriam alguns se tivessem a lembrança, talvez ainda contida dentro do inconsciente de todos nós. Mas o tempo foi passando, porque a vida é assim. Fomos crescendo, tomando um pouco mais de volume, peso, adquirindo uma certa estrutura óssea muscular e até biologicamente recompostos, e de repente a casa ficou pequena. De um momento para o outro, sentimos que era hora de sair, não pela nossa vontade, mas porque os mecanismos da vida, do processo da evolução natural que todos passamos, diz a vida: é hora de passar para a próxima fase. E lá vamos nós, somos arrancados, seja por meio dos hormônios que o corpo de nossa mãe diz que chega a hora de nascer, ou quem sabe um médico que agendou o nosso nascimento. E lá estamos, no nosso primeiro processo da sensação, ou o sentimento desta característica que todos nós temos, o medo. O medo de vivenciar o início da sua fase reencarnatória. E estamos nós da vida. Chegou o momento, basta-nos apenas encará-lo e vejamos, este apenas é o primeiro degrau da nossa vida.
e passamos a experimentar frio, fome, falta de proteção, não sabemos o que acontece. Ao menor sinal de nosso desespero, apenas aquela expressão do que sentimos, o choro. E o tempo vai passando, nós vivenciamos essas nossas primeiras experiências e chegamos na infância. E é claro, vivenciar o medo da infância, de poder aprender os primeiros passos, os primeiros tombos que todos nós um dia levamos. Mas vamos experimentando uma coleção de medos. Medos esses que servem para estabelecer, primeiramente, na nossa personalidade, no nosso espírito, a primeira compreensão do significado da coragem, por meio do seu opositor. E a vida é mais ou menos assim. E o tempo vai passando e chegamos àqueles que chegam na adolescência. Um mecanismo muito complicado da nossa vida, nos leva a quase enlouquecer, de irritabilidade, de falta de compreensão do que é a vida, quem sou eu, para onde vou, o que gostaria e quem é que vai ficar comigo, principalmente. E vamos nos perguntando, trazendo aquela ansiedade dentro do peito que não sabemos onde cabe. Mas a vida é assim, todos passamos por ela. E o tempo vai passando e chegamos na idade adulta. Todos nós aqui um dia chegamos. Alguns de nós ainda estão. E passamos a nos perguntar qual o significado da vida. Procuramos, quem sabe, até uma religião, já que começamos a experimentar e colecionar uma série de problemas e complicações na nossa vida que nos dá um desgosto nato de talvez desistir. Algo que nos leva a uma falta de compreensão dos mecanismos da vida e não compreender que a vida é uma coleção de desafios, de complicações, para que possamos todos nós tornarmos-nos criaturas melhores, criaturas que superam os desafios, vivenciando-os. Este talvez seja o segredo da vida. Mas é claro, alguns de nós chegam à idade adulta sem observar que deixou alguns problemas ou algumas dificuldades para trás, que nos trazem consequências psicológicas no dia de hoje. Mas falaremos daqui a pouco sobre isso. E o tempo vai passando. E quem sabe alguns de nós, por meio da sua própria vida, chegam àquela que seria conhecida como a melhor idade, a terceira idade. Ai, que gostoso aqueles que chegam, colecionam experiências nas suas vidas, mas às vezes olham para trás e pensam com toda a sinceridade do mundo dentro do seu próprio coração. Ai, que saudade daquele tempo. Todos nós podemos observar que talvez hoje, calejados com as dificuldades, com as complicações, tivemos a oportunidade de aprender por meio da experiência e vivenciar a experiência, principalmente experiências difíceis, é que é a complicação. E é claro que nós, como espíritas, necessitamos neste momento de fazer uma avaliação da nossa vida, observando justamente aquilo que aprendemos, aquilo que pregamos, aquilo que lemos, e tentar, de uma maneira ou de outra, fazer um paralelo com a vida que levamos, porque de nada adiantaria colocarmos todos um rótulo de espíritas e não vivenciarmos exatamente aquilo que preconiza o espiritismo. E por que falei do momento difícil ao qual todos nós estamos vivendo? A pandemia, aquela situação biológica que nos convida a repensar a nossa própria vida. Talvez porque não estivéssemos nós, como conjunto de sociedade, pensando significativamente nos rumos que cada um de nós trilhava. E é claro, poderemos todos até remeter o nosso pensamento a março de 2020, um momento em que alguns de nós também falou: ah, isso não é nada. E de repente, passado alguns meses, a vida muda de uma maneira em que todos nós perdemos o controle do significado da nossa própria vida. E passamos a viver, às vezes, dentro de casa com aquelas pessoas que todos nós amamos viver. E é claro que todos necessitamos de compreender a qualidade das pessoas que cultivamos em casa. Mas é claro, depende também de nós observar que às vezes a qualidade também se aplica a nós mesmos.
justamente porque uma vivência, uma convivência com aqueles que são nossos irmãos, nossos amigos, nossos parentes, nossos companheiros, depende exclusivamente do esforço que cada um de nós coloca dentro da vivência do seu lar. E é óbvio, porque viver a vida é assim. O aprendizado que todos nós temos na vida que levamos depende única e exclusivamente dos relacionamentos que vamos conectando nas vidas que temos. E lembremos-nos, todos podemos fazer essa pequena avaliação. Lembrem-se daquela pessoa que um dia você, na frente de um juiz, disse: aceito. E disse aceito com um sorriso de orelha a orelha. Lembra-se até daquele dia. Até experimenta uma felicidade dentro do peito que não sabe dizer de onde veio. Ai, que gostoso, não é? O tempo passa e vai 1 mês, 2 meses, 3 meses, 6 meses, aquele sorriso já não é tão sorriso. É um meio sorriso. Mas passam-se alguns anos. E de repente a gente já nem fala com tanto entusiasmo. Aceito. Reconhece-se talvez como espírito e lembra-se de que um dia teria ouvido numa palestra que vivemos todos no mundo de provas e de expiações. E aí para pensar: eu sei o que é isso dentro de casa. É a nossa vida. Vamos vivendo e vivenciando as dificuldades. Mas é claro, nós necessitamos de compreender, por meio da maturidade que vamos desenvolvendo com as situações e as dificuldades que vamos encontrando na vida. Porque, antes de mais nada, estamos fazendo uma avaliação da nossa vida, procurando compreender a coragem que Cristo teve para descer à terra a ensinar-nos por meio do exemplo a se viver. E olhemos as criaturas que viviam há 2000 anos atrás, não por meio do seu desenvolvimento tecnológico científico, mas por meio do seu comportamento ético e moral, que às vezes não é nem um pouco diferente do que hoje praticamos. Podemos observar até que a terra seria caracterizada por meio das criaturas que neles vivem. Talvez alguém diga: mas o Brasil é o coração do mundo, a pátria do Evangelho. Será um dia que não necessariamente chegue a uma data exata, mas um dia que as criaturas que vivem nesse solo compreenderem que tornar-se-á o Brasil o coração do mundo, a pátria do Evangelho, justamente quando as criaturas que aqui vivem compreenderem que o mais importante dentro da sua vida é servir. Servir a criatura que seriam nossos irmãos, nossos amigos, nossos colegas, nossos parentes e nossos companheiros. Mas apenas servir? Sim. Mas servir do ponto de vista psicológico maduro, porque todos nós ocupamos um ponto que podemos compreender como essencial dentro da vida que temos, por meio do nosso trabalho, por meio da atividade que exercemos dentro de casa. Imaginemos uma dona de casa que prepara alimentação para aqueles que lá vivem, ou quem sabe, que cuida dos afazeres domésticos, ou o marido que trabalha, ou o inverso, porque hoje vivemos num mundo em que tudo pode, que todos podemos, por meio do esforço, por meio da compreensão de que somos filhos de Deus e podemos atingir os nossos objetivos. Mas para isso, antes de mais nada, é necessário coragem. Mas todas essas situações em que pudemos exemplificar, que passamos, pelas quais superamos, todas foram acompanhadas, inevitavelmente, por isso que podemos compreender, por medo. Todos podemos observar que num dado momento da nossa vida, nós fomos convidados a uma tomada de decisão. Uma tomada de decisão muito importante, característica, acompanhada do medo. E alguns de nós até compreendeu que o medo faz parte da nossa vida. E nem por isso paramos e estacionamos por meio da paralisação da caminhada. E nisso, antes de mais nada, eu gostaria até de citar uma pequena história que eu havia lido, muito interessante, que pode trazer um paralelo com a nossa vida, para observarmos o nosso comportamento. Havia um padre católico que foi convidado para um doente a dar a extrema-unção. Ele estava quase, como diria nós espíritas, entrando na rampa de lançamento.
E a família, muito católica, logo disse: chama o padre, para dar-lhe a extrema-unção, para ele poder pelo menos ir garantido para o outro lado. E chegou o padre todo afobado, apressado, porque foi pego às pressas. Ao chegar, viu o doente, quase nos últimos suspiros, e lhe disse: eu vim aqui para lhe dar a extrema-unção. Você está me ouvindo? Sabia que ele estava com dificuldade. Ele acenou com a cabeça assim. Então você aceita o Senhor Jesus como seu único Salvador? E o doente não respondeu, não meneou a cabeça nem nada, só mexeu os olhos. O padre pensou: eu acho que ele não ouviu. Eu vou perguntar de novo: você aceita o Senhor Jesus como seu único Salvador? Frisou assim com negrito aquilo que ele falava. E o doente nada fez. O padre meio que já perdeu a paciência. A similaridade conosco não é pura coincidência. E logo disse: olha, quer saber, meu amigo, você quer ou não quer ser salvo? Você aceita o Senhor Jesus ou não aceita? Aí o doente respondeu: sabe o que é, seu padre? É que eu não quero me indispor com ninguém antes de saber para onde que eu vou. E nós somos mais ou menos assim, porque nós assumimos a postura de espíritas, meio que deixando de compreender qual é o nosso papel perante a mudança do comportamento que todos nós necessitamos de ter. E é verdade, todos passamos por situações em que talvez o medo mais complicado que iremos encontrar é o medo de mudar. Todos necessitamos de olhar para dentro antes de observar as mudanças exteriores da nossa vida. Lembramos-nos de que, essencialmente como espíritas, estudamos que tudo que nos acontece é essencialmente para nosso bem. Todos passamos por aquilo que deveríamos de passar, e a gente até entende por meio do raciocínio, mas passar por essa situação de coração aberto, com vontade, feliz, resignado e aceitando, é o desafio que todos nós não queríamos de passar em vida. Nós até gostaríamos que de repente acontecesse e tudo terminasse bem, se passamos por uma situação difícil. Mas quantos de nós agradece a Deus a possibilidade por aprender pela situação difícil pela qual passa? E essa é uma avaliação muito sincera que todos poderemos fazer ao observar aquilo que sentimos. Peguem um minuto do seu dia para se perguntar: o que sinto eu perante as dificuldades pelas quais estou passando? Vejamos a quantidade de desempregados que temos no Brasil atualmente. Quantas pessoas vivem de atividades que hoje eles se perguntam: o que vai ser de mim amanhã? Talvez alguém aqui esteja se perguntando exatamente isso, fraquejando, com medo, até desesperançoso, porque no final das contas, toda religião serve-nos de alento e consolo para entendermos os processos conhecidos como o desafio da nossa vida. E hoje talvez seja uma conversa bastante séria, justamente porque temos a oportunidade de pensar com seriedade o que é se viver aceitando os desígnios divinos, o que é se viver aceitando com coragem, com aceitação, as dificuldades que todos estamos vivendo, seja no campo do emprego, da amorosidade, da nossa vida. Podemos fazer essa avaliação com honestidade, porque não é necessário dizer a ninguém o que sentimos, porque toda dor é doída dentro de nós mesmos. E podemos observar que talvez a nossa vida teve uma coleção de medos intérminos desde a nossa infância. Alguns também dirão: lembremos-nos daquela situação em que vivíamos quando criança, desobedecíamos aos nossos pais e eles diziam: faz isso de novo que eu chamo o homem do saco. E éramos todos manipulados por aquilo que conhecíamos como medo. E o tempo vai passando, conhecemos de repente na nossa juventude o nosso primeiro amor. E um dia esse nosso primeiro amor
chega-nos com aquela dúvida que para nós tira o nosso chão. Eu acho que eu não gosto mais de você, ou eu acho que é melhor dar um tempo. E o nosso chão cai e a gente não sabe nem mais como vai viver. Mas o tempo também vai passando e a gente arruma o primeiro emprego e continua a exercer sua atividade, e de repente um dia seu patrão chega, pelo motivo que for, que nós achemos uma justificativa lógica, plausível ou não. Olha, não dá mais, vou ter que te demitir. E isso faz parte da nossa vida. Só que vejamos todos na nossa historiografia, poderemos todos observar que nesse dia fatídico, talvez experimentemos todos o maior medo. Mas ser espírita é especial por um motivo. Todos temos o significado do aprendizado maduro, do sentido de religiosidade para todos nós. E assim passamos a compreender que a confiança irrestrita em Deus, na divindade, leva-nos a superar os desafios que para nós são, no momento, intransponíveis. E chama atenção para um desafio que para todos atualmente está vigente: esta pandemia. Mas será que eu vou morrer? E aí nos deparamos com aquela que é a maior medo que todos sentimos, mesmo espíritas, o medo da morte. E podemos observar que todos temos um medo danado daquilo que para nós é desconhecido. Já viram outra coisa engraçadíssima, diria eu? Espírita com medo de espírito. Eu sei que aqui ninguém tem, mas tem muito espírita com medo de espírito. Nos lugares que eu vou, conheço. A gente vai para a palestra, escuta uma palestra legal, até acha que vale a pena, que tem sentido com aquilo que a gente quer aprender. Vai para casa, mora sozinho, senta na sala para assistir, quem sabe, alguma coisa antes de tomar banho e dormir. E de repente a gente escuta alguma coisa lá na cozinha e não tem medo nessa hora. Vai com aquela coragem do espírita, acende a casa inteira, vira sócio da CPFL e depois vai dormir, porque era o espírito, que a gente não tem medo. E nossa vida é assim. Nós vamos vivendo tentando colocar um pouquinho da nossa racionalidade dentro daquilo que sentimos, e vamos vivenciando, quem sabe, tentando driblar essa nossa sensação, o nosso pensamento desta única, que é a exclusiva verdade absoluta dentro da vida de todos nós: a morte. E vejamos como todos nós somos preconceituosos com relação a essa pequena palavra. Imaginem-se na situação daquele almoço de domingo, que vamos todos na casa de alguém, que pode ser uma avó, uma mãe, uma tia, aquele almoço dominical, 20 pessoas na mesa, e a mãe, quem sabe, matriarca, já com uma idade um pouco avançada, alguns dirão avó, e chega aquele neto ou filho, bastante malandro: olha, mamãe ou vovó, a senhora já se preparou para a morte? Acaba com o almoço. Tamanho o nosso preconceito, e é uma verdade absoluta. Alguns dirão: bate na madeira. A gente é espírita e não acredita nisso, né? Mas fala por via das dúvidas. Bate na madeira. Outros dizem: bate na boca de quem falou. E assim a nossa vida. Mas a certeza única é que todos nós vamos puxar o carro daqui uma hora. E aceitar isso com seriedade, com maturidade, é compreender um pouco dos mecanismos da vida e observar a sua vida ou a nossa vida por meio da compreensão daquilo que é o Espiritismo. É trazer um pouco de maturidade e consolo para a nossa própria alma, porque a gente começa a entender que somos criaturas imortais, que estamos aqui num processo de aprendizado por meio dessa personalidade que hoje eu estou vestindo. Hoje eu sou Rogério, quem sabe amanhã eu sou João, quem sabe Joana, quem sabe Augusto, e assim vamos vivenciando, passando processos de aprendizado para auto-melhoramento do nosso espírito. Mas quem de nós para verdadeiramente para se perguntar a dificuldade de hoje, uma pandemia como essa, o que traz isso na minha vida para o meu engrandecimento? Tornei-me, quem sabe, uma criatura mais pacífica, paciente, mais caridosa, mais compreensiva, que observa seus passos
compreendendo os passos daquele que é o meu exemplo, Jesus, e lembremos-nos todos qual foi o ensinamento de Jesus na sua síntese: amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Ai meu Deus, amar a Deus eu até amo, amar o próximo, eu amo alguns próximos. Não, mas o próximo que a gente necessita de compreender e amar é justamente aquele próximo complicadinho, chatinho, que às vezes tem dentro de casa, às vezes tem no trabalho, às vezes tem no centro espírita, e se tiver aqui não fale, às vezes tem na nossa vizinhança. E é assim a nossa vida. Nós vamos vivenciando, tentando ser uma pessoa melhor, ser alguém que compreende mais da vida, para poder falar: poxa vida, chegou a hora de eu partir daqui, eu vou feliz, porque eu acho que eu fiz quase tudo que eu tentei fazer, e tentei fazer bem feito, fiz pelo menos com a intenção. Poderia não ter sido o resultado como eu queria, mas a intenção não faltou. E nisso nós compreendemos um pouco da coragem de Cristo na sua época, para aplicar a coragem que todos nós necessitamos de empreender no enfrentamento das dificuldades que todos estamos vivenciando, porque a vida é isso, e a vida se apresenta da maneira que está aí, queiramos aceitá-la ou não, queiramos olhar para ela e prestar atenção ou não, vivenciaremos situações difíceis. Mas se a gente prestar atenção e partir para caminhos que às vezes são difíceis, dificultosos, que nos exigem esforços, mas às vezes lá na frente a gente sente uma felicidade imensa por ter cumprido uma tarefa que estava dentro do nosso ser, palpitando no nosso interior. E todos podemos, segundo o convite, fazer essa avaliação, observar dentro da sua alma, porque às vezes somos chamados, e pensemos, nós que temos o raciocínio ao nosso favor, a observar a nossa vida, poderíamos analisar-nos apenas compreendendo que às vezes o chamado não vem de Deus, mas vem do Deus interno que todos temos dentro de nós, um chamado que todos sentimos um dia. Eu gostaria tanto de ser uma pessoa melhor, eu gostaria de cuidar de criança, eu gostaria de cuidar de idoso, eu gostaria de me doar à vida, a fazer algo, a levar uma mensagem do bem, seja ela qual for, a doar o meu exemplo na minha casa, no meu bairro, onde for, porque todos um dia somos convidados a exercer um pouco este que é o conhecido como o amor em ação, diria Paulo na sua carta aos Coríntios. O amor em ação, conhecido como a caridade. E alguns dirão: a caridade é doar uma moeda? Não. A caridade de doar-se, de investir o seu tempo, e para nós espíritas, principalmente, investir o tempo que nós temos de ociosidade na nossa vida, de descanso, às vezes de prazer. Escolher, tirar um tempinho desse daí e investir numa ação do bem. Cuidar de animais, diriam alguns. Cada um de nós pode ser chamado a cultivar um pedacinho do jardim em que está inserido, mas ter maturidade e coragem de olhar para este canto é o papel que todos nós necessitamos de ter nessa nossa autoavaliação. E claro, depois de toda essa nossa conversa, eu gostaria de finalizar a nossa reflexão, o nosso bate-papo, com a sugestão de um livro de contos muito bacana, de Divaldo Franco, organização Delcio Carvalho, cujo nome é A Estrela Verde. E eu gostaria de sugerir um dos contos contidos neste livro, cujo nome é O Sofrimento Ignorado. É mais ou menos assim: alguns engenheiros foram trabalhar numa empresa muito grande, multinacional. 10 engenheiros. Desses 10 engenheiros, apenas um sentia-se deslocado. Alguém observasse de fora, poderia ser compreendido como um psicopata, alguém muito quieto, introvertido e não comunicativo. E essa pessoa, no passar de 5 anos em que trabalhou junto com esse grupo, mal havia proferido 5 palavras. Uma coisa um tanto quanto estranha, até para poder durar num emprego como esse. E o tempo foi passando, e nesse grupo havia um que era o sarrista da turma, alguém que ficou caracterizado pelo sarro aos outros, evidentemente, pelas piadas, às vezes de mau gosto. E o tempo foi passando e chegou um dia fatídico em que ele disse: esse rapaz, eu acho que ele se acha superior a mim e aos demais.
eu vou aprontar uma que ele vai ser posto no lugar dele. Chamemo-lo Ernesto. Ernesto o Quieto. E o tempo foi passando e aquele que seria o sarrista disse para os demais do grupo, os outros 9: eu farei uma pesca nesse final de semana. Pescarei salmão e, se for bem sucedido, aprontarei uma que todos nós poderemos nos divertir, evidentemente. Mas é claro, eu trarei 8 pacotes em que eu distribuirei para vocês. Apenas confidenciou aqueles 8. Mas também as vísceras, o rabo, a cabeça e todo o resto que não é aproveitado dos peixes eu trarei para o nosso amigo ali, Ernesto. E ele estava eufórico para executar o seu plano. E o tempo foi passando e nesse final de semana ele foi realmente muito bem sucedido. Mas não só. Chegou segunda-feira com os 9 pacotes. Sentaram-se num semicírculo, no refeitório da empresa. Mas também observaram que Ernesto, ao longe, não havia prestado atenção. E o sarrista lhe chamou: ei! Ernesto olhou: venha cá conosco, eu tenho aqui uma encomenda para todos. E começou a distribuir todos os pacotes. Não coincidentemente, o pacote de Ernesto era o maior. Um tanto quanto estranho naquele grupo, alguém que não participava receber a maior recompensa da pescaria. Mas aquele que era o sarrista explicou que ele havia feito uma pesca, havia sido muito bem sucedido e consequentemente trouxe o fruto da sua pescaria para todos os colegas de trabalho. E Ernesto estava assim um tanto quanto cabisbaixo e proferiu algumas palavras, o que espantou todos os outros que também estavam no semicírculo. Olha, eu sei que eu sou uma pessoa bastante estranha para vocês. Sua voz estava um pouco embargada. Eu sei que eu sou uma pessoa que talvez vocês nem queiram bem. Uma lágrima escorreu dos seus olhos. Mas eu gostaria de falar um pouco sobre a minha história, para que vocês pudessem compreender um pouco do que sinto, do que passo, dos medos que tenho e o que preciso fazer para encarar minha vida. Eu tenho uma mulher tetraplégica, então todos os dias que eu saio do trabalho, eu preciso, como primeira atividade estando em casa, de asseá-la, dar-lhe banho. Eu sofro porque ela diz a mim que ela é um peso na minha vida, mas eu a amo e faço isso de coração. Depois que termino de asseá-la, de fazer as minhas atividades e obrigações para com ela, eu preciso preparar a alimentação dos meus 5 filhos. E eles dão muito trabalho. Então eu passo daí o resto da noite a alimentá-los, cuidar deles, cuidar das atividades relacionadas à escola, e nunca sobra dinheiro numa família como essa. Então eu sempre venho para cá meio cabisbaixo, com medo de que a vida possa não ser boa no futuro. E nesse vai e vem eu apenas vou sobrevivendo. E ele desatou a chorar. Mas uma alegria também espelhava seus olhos, aquele brilho da alegria interna. E ele disse: mas hoje eu gostaria de coração. E todos estavam expectantes com a situação que estava acontecendo. Eu gostaria de agradecer, disse Ernesto, a você, meu amigo, porque se lembrou de mim. E eu sei que hoje, depois de tanto tempo, nem sei quanto tempo, meus filhos vão comer uma comida decente. E ele foi abrir o seu pacote. É claro que todos já nem sabiam mais ou menos o que fariam, né? Levantaram-se meio que projetando, mas ele abriu o pacote. Abriu, olhou dentro do recipiente, puxou um rabo para fora e disse resignado: muito obrigado. E ficou cabisbaixo, quieto e ao mesmo tempo chorando. Todos sentiram-se extremamente
constrangidos. Levantaram-se e depositaram todos os seus pacotes, um atrás do outro, no seu colo. Ele apenas cabisbaixo, chorando. E eles pediram, como forma de recompensar a brincadeira de mau gosto, se poderiam visitar Ernesto naquela noite em sua residência, o que foi assentido. Visitaram, viram a situação degradante em que ele vivia com sua família e decidiram nesse momento, com o consentimento de Ernesto, que iriam assumir todas as despesas relacionadas à educação dos filhos e também poderiam financiar o tratamento médico da esposa. O tempo foi se passando, depois de 2 meses, a esposa faleceu. Mas Ernesto naquele dia sentiu-se feliz, porque a vida, naquele dia, ele havia compreendido que a vida havia mudado para melhor. E o tempo foi passando. E no momento que essa história foi contada, os filhos já haviam crescido, já haviam se tornado homens de bem, seguido o seu rumo, encontrado o seu caminho na história. Só que, depois de criados, aquele grupo de engenheiros, os 9, ainda decidiram ajudar uma organização não governamental, uma ONG, no auxílio a pessoas com deficiência e paraplegia. Mas também, nesta época, Ernesto Filho, o caçula, era diretor-presidente da empresa na qual eles trabalharam todos um dia. E a história acaba aí. Mas é claro que a nossa história não. Porque todos fazemos uma avaliação interna da postura que devemos ter perante as dificuldades que todos temos. Às vezes nos identificaremos com aquele que estava cuidando de sua esposa, de seus filhos na dificuldade, como Ernesto. Mas às vezes também estaremos numa situação confortável, bem, e olharemos para o lado e perceberemos que o importante é que façamos algo, que tenhamos a coragem de dar o primeiro passo e assessorar aquele que está um pouco mais para trás. Então, meus amigos, eu gostaria de deixar dessa reflexão, dessa nossa avaliação, novamente um agradecimento, mas também deixar votos, que todos possamos avaliar as nossas vidas e compreender qual a coragem que necessitamos de empreender a semelhança de Jesus para viver como aquele que compreende o que deve fazer na vida. E assim, antes de mais nada e dessa despedida, eu agradeço também a Jesus pela oportunidade de estarmos juntos a celebrar, compartilhar pensamentos, avaliar a nossa vida, mas também rogar, quem sabe, ao Pai, para que estejamos novamente numa próxima oportunidade juntos para pensarmos, para avaliarmos a nossa vida e, quem sabe, mudarmos a trajetória que todos trilhamos. Muito obrigado e até a próxima. Nós agradecemos a esta maravilhosa reflexão que o Rogério nos trouxe. E um tema, Rogério, curioso, né? Jesus e coragem. No momento que ele relacionou, né, por mais vezes na palestra, de pandemia em que estamos passando, nós poderíamos recordar que o mundo já passou por algumas delas, mas em nenhuma delas o mundo passou com a internet junto. E nós sentimos, enquanto o Rogério falava,
que a potencialização das angústias e das trocas, né, que as pessoas fazem entre elas, se não estiverem imbuídas da coragem que só o Cristo dá, a tristeza também se multiplica exponencialmente. Então, aproveitando o tema da palestra, que em situações de extrema dificuldade, como essa que vivemos, uma pandemia unida somada a muitas outras situações de desagrado que o mundo vive, uma descoberta das nossas fraquezas e muitas decepções. Se nós não estivermos imbuídos da coragem do Cristo, nós poderemos sucumbir a tudo aquilo que almejamos. Então, muito bem concluído com a história, se nós deixarmos o amor, que é aquele que o Cristo nos ensinou, falar mais alto, nós venceremos. E é essa a mensagem da noite, né? Muito obrigado, e que todos aqui, envolvidos nesta luz, que é a luz do entendimento, possamos ser estrelas onde estivermos, levando esse conhecimento e clareando a vida daqueles que compartilham conosco o nosso dia a dia, seja no presencial e seja na internet. Que Jesus nos abençoe a todos e nos despedimos nesse momento para passarmos a segunda parte dos trabalhos. Que assim seja. Um abraço a todos e um abraço a todos os internautas. Que assim seja.